Sejam bem-vindos para o nosso episódio do Vancast. Eu não vou dizer que é mais um episódio, não, porque cada episódio é muito especial. E esse de hoje, ele tem cheiro de primavera, até porque nós estamos no mês de setembro. Eu amo setembro. Pelo primeiro motivo, é porque é o mês do meu primogênito. Segundo motivo, porque realmente é o mês da primavera. Então, o cheiro de setembro é diferente. Além disso, é o mês no qual damos muita relevância para o Setembro Amarelo, por conta de quê? Saúde mental. Gente, quem é que não precisa de saúde mental? E quando se fala em mulheres que lideram, mulheres que transformam, mulheres que são mães, mulheres que encorajam, mulheres que engajam, o que elas precisam para se manter? Saúde mental. E hoje, claro, eu trouxe uma convidada muito especial, de uma história incrível, que vai colaborar, contribuir muito com a sua jornada. Eu não sei qual é o estágio da sua vida que você vem enfrentando, que você vem vivenciando. Eu só sei que saúde mental nunca é demais. Nós sempre precisamos melhorar a nossa saúde mental, além da física, além da espiritual. Nós precisamos ter uma mente muito disciplinada, nutrida, para que a gente consiga, sim, fazer aquilo que está sendo proposto ao nosso coração, diante do nosso grande objetivo de vida. E a minha convidada, mais do que especial, é ela, Renata. Mas eu não chamo ela de Renata, eu chamo ela de Renatinha. Não porque ela é pequenininha, mas porque ela é muito delicada, gente. Ela é muito delicada. Eu conheci Renata através dos nossos grupos de empreendedoras em Montes Claros, e nos conectamos muito. Além disso, eu fui terapeuta de Renata por um período. E Renata tem um propósito incrível de vida diante de uma situação que ela vivenciou. E é ela quem vai falar disso com mais autonomia. E qual que vai ser a palavra-chave que vai levar, inclusive, para você uma cura? Que foi o que aconteceu para a vida de Renata. Hoje nós vamos falar do artesanato. Só que nós vamos falar de um artesanato com mais estruturação, um artesanato com elegância, um artesanato que deixa a mulher, gente, vocês não têm noção. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que das coleções que Renata lançava no inverno do ano passado, eu pelo menos 3 cores de bolsas eu adquiri com Renata. Bolsas lindas e maravilhosas. E que esse processo do artesanato na vida e na jornada de Renata foi de fato, está sendo de fato um divisor de águas. Curou. E agora o próximo passo é geração de renda. Então, Renata, seja muito bem-vinda, minha linda. Esse espaço é todo nosso, fique à vontade. E a gente quer conhecer, claro, a sua história. Conta pra gente um pouquinho. Quem é Renata? Quem é a Renatinha? Pequenininha, toda delicada. Obrigada, Van, pelo convite. Sei nem como conversar, me apresentar depois de tudo que você falou, né? Fique à vontade. Mas vamos resumir para quem não me conhece. Renatinha, você me identifica com essa delicadeza. Às vezes eu olho assim, gente, será que eu sou delicada? Mas todo mundo fala isso, mas eu tô aderindo a essa personalidade delicada, porque todo mundo fala, então agora eu vou me adaptar. E sabe o que é interessante? Isso. É porque a maneira como você transmite quem é você, a maneira como nos conecta. Eu, por exemplo, eu me conecto muito em alma. Eu custo a me conectar em corpo e espírito. Então, eu já olho para a pessoa, eu já enxergo a alma. Então, você traz essa alma leve, tranquila, pacífica e delicada. Tanto é que quando ela era minha paciente, eu tive que, assim, me desdobrar para entrar, de fato, nos processos de dores de Renata. Porque a alma dela sempre traz essa leveza. Pode continuar. Eu interrompo sempre, tá? Mas você pode continuar. Estamos à vontade. É bom que você me direcione. Né? Vai lá. Renata é uma menina, assim, que... Menina não, mulher. Já falei muito de menina, mulher. Que sempre gostou do artesanal, do manual, desde criança. Então, assim, conversando, eu já começo a perceber que a minha conexão da delicadeza pode ter vindo daí. De sempre gostar de algo criativo, de juntar pecinhas, de aprender coisas novas, mesmo sendo uma menina muito tímida. Ainda sou, já fui mais, mas eu percebo que a arte me ajudou muito nisso. Me ajudou a desconectar um pouco da timidez e também a me tornar a pessoa que eu sou hoje, que é uma pessoa mais
mais leve, que gosta da personalidade, a personificação das coisas, né? Tipo, algo bem personalizado, característico, algo que é a cara da Van, que é a cara da Renata. Sim. Assim, a produção em alta escala da massa não faz muito o meu estilo. Aham. Então, essa sou eu. Olha, chiquíssima, né? Não é delicada, gente? Até pra falar sobre ela, né? Delicadeza em pessoa. E aí, Renata, na sua trajetória, o que mais me surpreende e que me surpreendeu, né, quando eu me conectei com você, realmente foi a sua elaboração de produto com o artesanato. Crochê, para mim, nunca foi difícil, porque eu sempre fui aquela pessoa que amava aprender a fazer crochê, fazer flores, sempre fui aquela adolescente que queria aprender de tudo um pouquinho, sempre desenvolvi minhas habilidades. E o crochê, de fato, eu aprendi, acho super leve, super tranquilo fazer os pontos. Mas essa elaboração, né, personificada, com a cara do cliente, com a cara da pessoa, eu não me desenvolvi tanto esse meu lado criativo. Então, meu negócio era fazer barrinha de pano de prato, fazia muito barrinha de pano de prato, e fazia alguns paninhos de colocar na mesa, coisa de adolescente mesmo, né? Tanto é que quando eu conheci teu trabalho, eu fiquei assim, gente, chocada. Inclusive, nós fizemos até um planejamento de lançamento em Paris das bolsas de Renata. Chegamos nesse ponto, não foi? E a gente vai chegar lá. Nossa, a gente vai chegar lá em Paris, tá vendo, gente? E aí, Renata, o que eu vejo hoje? Não só o artesanato, mas a música, o esporte e várias outras modalidades que existem hoje no mundo se tornou até terapêutico, né? Então, assim, não trazendo ainda a visão de negócio para a tua criatividade, para suas elaborações, mas trazendo a um nível realmente terapêutico e de relaxamento cerebral. Porque saúde mental, de fato, é muito desafiador hoje para as pessoas alcançarem por conta da nossa aceleração. Se a gente não colocar freio, eu, por exemplo, sou uma pessoa super agitada, super acelerada. Se a gente não coloca freio, meu Deus, onde que a gente vai parar, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro atenta aos gatilhos, a gente tem que estar atenta à nossa estruturação diária de atividades, porque senão a gente acaba, né, atropelando. E aí, quando eu olhava para você, que várias vezes eu fui na sua casa, vi você ali tecendo aqueles pontos de crochê, como é que você chegou nesse ponto? Qual foi, assim, o seu ponto de decisão que você falou assim, eu vou ficar fazendo isso aqui para relaxar, para melhorar, para me estabilizar? Conta pra gente um pouquinho dessa fase. Tudo é processo, ó. Tudo é processo. Anotem. Eu não tenho na minha mente, assim, aprendi dessa forma com essa pessoa a fazer crochê. Todas as outras artes que eu já aprendi, igual como você falou, aprendi a fazer flores, tricô, pintura em tecido. Eu tenho a memória. Aprendi com fulano, fiz uma aula com ciclano, foi na escola, enfim. O crochê, eu tenho a minha memória de fazer os paninhos, de fazer algumas coisas, lembro da cor, que inclusive eram vermelho, uma agulha de metal. Mas eu não sei como que eu aprendi. Se uma pessoa me ensinou, enfim, se eu sei que é de infância, aprendi. E sempre ia e voltava. Já trabalhei vendendo peças de tricô, algumas flores também. E o crochê entrou na minha vida no momento que eu sempre tive tudo isso. Tipo, todo artesanato que eu fazia lá em casa sempre tinha. Ou material, ou uma agulha, alguma coisa. Quando chegamos no processo de pandemia, trabalho home office, ansiedade a mil, e pensando, preciso trabalhar, fazer uma renda extra, alguma coisa. Fazia o tricô, fazia peças de inverno, porque na minha cidade geladíssima, né? Então, toucas, gorros, cachecol, vendia bastante. E aí eu ficava olhando o crochê. Eu não gostava de crochê. Por quê? Eu conheci o crochê com a linha fininha, do barradinho de pano, aquela coisa assim, que demorava. E a ansiedade da pessoa de ver a peça pronta era muito grande. E aí nesse processo de fazer o tricô, de estudar, de procurar receita, eu encontrei um material que chama fio de malha, que ele é bem grande. Vou experimentar isso. Tô dentro de casa e tal, etc. Comprei coisa que pandemia daquele modelo, né? Eu comprei, chegou quase 2 meses depois. E eu fui testando, gostando, que a primeira bolsa que eu fiz foi de fio de malha,
Tem uma foto dela, assim, pra comparar hoje, horrorosa, mal feita. Mas é sempre assim. Tem que ter a história. É. E aí eu comecei, gostei. Eu consigo fazer uma peça um tempo mais rápido e eu vejo o resultado. Pode não parecer, mas a pessoa que é mega ansiosa, você é agitada por fora e eu sou por dentro. Uau. Vocês estão vendo isso aí, né, gente? Engraçado. A mente fica assim, ó. Eu por dentro, eu sou super tranquila. E por fora, eu coloco as coisas sempre pra acontecer, assim... vamos fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E assim, não é pra mês que vem, é pra agora que a gente precisa fazer. Entende? Era assim, eu com as peças, eu queria já ver pronta. Tudo pronto. Não, eu preciso de alguma coisa que eu consiga fazer rápido. Se não fosse assim, eu não vou nem mexer. Tanto que eu não gostava. Eu falava mesmo com as minhas amigas, que a gente sempre... Tinha um grupo de amigas que a gente sentava, fazia tricô, literalmente tricotava, conversando e fazendo tricô. E algumas faziam crochê. Renata, faz, você vai gostar. Não gosto não, demora demais. E aí, nesse processo, conheci esse fio novo, comecei a fazer como um hobby, como sempre. E ali as pessoas viram, Renata, que bonito. Só por lazer. Isso, aí uma amiga, faz um pra mim. Eu, não quero mexer com isso não dá trabalho, demora. Mas aí no processo, eu fui fazendo aos pouquinhos, uma pessoa me pediu encomenda, mas sempre assim, de forma leve, faço pra você. Não me dê prazo, não me peça prazo. Gente, peraí, mas não existe prazo assim pra você não, porque ela é muito rápida. Se você gosta de algo e encomenda, é muito rápida. Pensar que não tá pronta, eu fico assim... Eu olhava pra estruturação da bolsa e ficava assim, gente, como é que ela dá conta? Né? É coisa da cabeça da gente, enfim. Pra você parece rápido, pra mim demora. Aí, tá vendo? Olha como que a gente é diferente, né? Algo que eu falo muito, que é análise de perfil comportamental. Quanto que entender o comportamento do outro é bom, entender o seu próprio comportamento é mais importante ainda, né? Porque olha pra vocês verem, né? Opostos, totalmente diferente. Ela com o tempo dela, eu com o tempo meu, uma mais acelerada, a outra menos acelerada. Essa vida é maravilhosa. E é assim que eu gosto de equilibrar, principalmente que o meu processo é muito de personalização. Então eu vou na minha calma. Eu não pego nada assim, se você chegar, Renata, faz uma bolsa pra mim, pra amanhã, vamos negociar. Porque assim, eu posso conseguir te entregar amanhã. Mas aí eu tenho todo o meu cuidado de fazer com calma, de conseguir entregar para te atender e não entrar no processo de ansiedade para te entregar dentro do prático. Gente, eu não vou conseguir entregar bom. Sim. Eu prefiro negociar ou deixar de vender para eu não entrar nesse processo de ficar ansiosa ou de não conseguir. Sim. Porque eu quero manter o equilíbrio ali para... porque na verdade a gente olha assim, que inclusive é a nossa pauta, o artesanato até para te ajudar na sua saúde mental. Um momento de relaxamento ali, que você tem, que você para, que você foca, que você desenvolve sua criatividade, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sim ter o equilíbrio, que é o que você está acabando de falar, né? Para produção, para elaboração, para entrega, a não ansiedade, enfim. Renata, conta um pouquinho pra gente sobre a sua jornada profissional. O artesanato nunca foi sua fonte de renda ou passou a se tornar, vai passar a se tornar? Como que é um pouco assim da sua vida profissional? Você vem de que área? Conta um pouquinho pra gente. Muita história. Muita história, tá vendo? Senta e anota. Não tem, assim, praticamente nada a ver. A minha formação é em turismo e hotelaria. Gente, formada em turismo. Inclusive, quero fechar aqui um pouquinho para fazer menção do nosso patrocinador oficial, que é a Turismo Prime. A Turismo Prime é quem patrocina o nosso Vancast. Turismo Prime que faz viagens interestadual para São Paulo toda semana. Além disso, oferecem também fretamento. Você que trabalha com excursões, que trabalha com grupos, você pode contar aí com os orçamentos, fazer sua cotação diretamente com a Turismo Prime. E não só isso, a Turismo Prime possui uma cartela de serviços no turismo para poder te atender, te acolher, servir com qualidade e sempre com os melhores destinos. A Turismo Prime conta também com locação de carros, é isso mesmo. Para saber mais, para ter mais informações, saber das promoções e participar dos nossos grupos especiais de desconto, você vai seguir aqui a nossa página e acompanhar tudo de pertinho. Voltando para você, Renatinha, veio do turismo, né, gente? Eu não poderia deixar de falar. Vai lá. Um super gancho, né?
Inclusive, a gente se conectou no evento de turismo. Olha só, foi mesmo. Foi no evento de turismo. Foi no de turismo primeiro que nós encontramos, não foi? Uhum. Ah, foi bem lembrado. Isso aí. Graduada em turismo, trabalhei por 11 anos no setor público. E nesse entremeio, eu sempre busquei coisas diferentes como hobby. Uhum. Já fiz fotografia, atividades manuais, igual eu já falei, o tricô. E de alguma forma aquilo ali virava uma renda extra para mim. Sim. Mas nunca 100% trabalho. Era algo sempre paralelo ao trabalho. O crochê entrou, como eu falei antes, algumas pessoas já começavam a me pedir, faz para mim, quando você faz? Eu nem sabia colocar preço. Porque eu fazia para mim, porque eu gostava, queria desenvolver uma receita que eu via, ou criar alguma coisa. E foi mesmo nesse processo, alguém me pedia, falou, tá vendendo, vou começar a divulgar. Aí eu começava a divulgar, e aí, mas sempre em paralelo. Quando, pós-pandemia, eu também comecei a divulgar mais, porque eu já comecei a pensar, pode ser que eu não fique no trabalho, enfim, tantas coisas que passavam na cabeça da gente, né? Tava tudo muito incerto. Vou pensar em algo mais firme, que pode ser uma segunda renda boa, ou de repente eu mudar mesmo de ramo. Atuei muito nesse período que a gente ficou praticamente um ano, né? Literalmente parado, pandemia. Fiz muita coisa, fiz estoque, vendi, gostei, desgostei de tudo. E aí voltei para o trabalho. Quando as coisas voltaram muito... Não sei dizer muito rápido, mas com muita informação. Ficamos muito tempo parados, então assim, voltou muito evento. Foi um bombardeio de coisas. Muito evento, muita atividade e tal. Aí eu mergulhei de volta no trabalho, fiquei um pouquinho off de tudo isso. Esse mergulhar no trabalho me veio uma ansiedade generalizada que se tornou uma depressão. Nossa. Aí, assim, quando eu cheguei na médica, já na psiquiatra, ela me deu um atestado e uma licença sem opção, tipo, você não volta no trabalho, você vai para casa, você vai enviar esse atestado, você não vai mais no trabalho, que você precisa se recuperar. E dentre todas as orientações que ela me passou, você vai tentar voltar para os seus hobbies, que eu dançava, balé, etc. Você era da dança também, né? Mas na minha caixinha, gente, ela disse que o que era terapêutico para ela era o crochê. Sim. E ela falou isso, não volte mais para o trabalho, fica esses 3 meses desconectada, desliga o celular, não conversa com ninguém, porque você precisa se recompor. E procure formas de se reconectar com você mesmo, todos os conselhos que a médica passa pra gente começar a se recompor para além dos remédios, né? Porque só medicação não resolveria. Aí eu peguei as minhas caixinhas de todas as coisas que eu tinha do crochê e voltei a fazer. Sentava em casa, assim, no sofá e passava horas fazendo crochê. Em tapetes, começava, não terminava, passava de uma coisa para outra, mas era a minha terapia. E depois de passar um longo tempo ali, porque quando a gente está mergulhada nesse processo de se recuperar, literalmente, depressão, foi um processo bem profundo, eu não quis parar muito para pensar nas coisas, porque eu estava realmente precisando me desconectar. Depois de alguns meses já nesse processo, terapia, remédios, desconectei de trabalho, eu comecei a enxergar o crochê como renda novamente. E ao mesmo tempo era o que te ajudava muito a aliviar toda a ansiedade, né? Todo o estresse. Eu não via a hora passar. Eu sentava para fazer crochê, às vezes ligava um filme, às vezes não, ficava olhando para o nada ali. Anoitecia e eu nem via. Então foi literalmente a minha fuga. Porque os meus outros hobbies, eu precisava me conectar com outras pessoas. Por exemplo, a dança, eu precisaria sair de casa. E eu não estava muito bem para isso. Não estava aberta e não estava muito bem para sair de casa, trocar de roupa, ver outras pessoas, arrumar, porque pro balé tem todo um processo, né? Sim. E foi o crochê que me deu esse respiro. Te trouxe mais paz, te trouxe mais equilíbrio, né? Que foi nesse movimento que você esteve ali de dor mesmo. Sim. E aquilo foi te aliviando. Sim, literalmente, porque a gente contar ponto. Fica eu, a agulha
Contar e o fio, um ponto atrás do outro. Isso. Então, E aí essa virada, depois de um tempo, lógico, porque tudo são os processos, você passou a enxergar isso, inclusive, como uma possibilidade de rentabilizar. sim. Né? As pessoas começaram a encomendar e ali já foi te instigando a trazer uma visão de negócio para essa sua produção. Isso. Personificada e, gente, muito elaborada as bolsas de Renata. São as coisas mais lindas, as peças delas são fantásticas. E aí, Renata, podemos dizer que você acabou se tornando uma empreendedora desse setor, né? Do artesanato, especificamente de bolsas elaboradas. Realmente que combina com a personalidade de quem te encomenda, por exemplo. Como é que está sendo esse movimento para você, que ao mesmo tempo é terapêutico, ser transformado em um negócio? O que está, assim, no coração de Renata? Então, é equilíbrio. Porque se eu ficar com ela só com terapia, eu não consigo entregar ela como um negócio, porque o negócio depende de direção, você ter foco, fazer muito, porque não é rápido. Então, é equilíbrio. Olha, isso é muito importante, que a Renata falou. Né? Tanto que eu tenho as minhas peças de respiro, que assim, hoje eu estou fazendo a encomenda para a van. Beleza, comecei ali, é uma peça grande, eu dou uma paradinha, se eu tenho... Sempre tem um prazo, né? Dou uma paradinha naquela peça. Ou se eu vejo que eu tô ansiosa, que eu tenho outras coisas para resolver, eu dou um tempinho ali. Aí eu tenho o meu crochê de respiro, que é uma coisa que eu tô criando, uma flor, qualquer coisa que não é para ninguém. Que eu paro e faço ela. Que é o meu crochê de descanso, literalmente. Eu dou essa separação do trabalho, o crochê como trabalho, e o que é para me relaxar, para me descansar. Sim. E isso me ajuda muito. Ótimo. E... esse processo das peças personalizadas foi com calma também. Foi na terapia que eu identifiquei que as bolsas tinham um propósito. Que se conectavam com o que eu queria transmitir para as pessoas, para as minhas clientes. E tanto assim, um pouco de mim também, que a gente faz coisas artesanais, sempre tem um pouquinho da gente. Tem sempre o nosso toque, né? Sempre se não for a tem. Renata, não é a bolsa. E depois desse processo, assim, foi tipo, câmara, é isso mesmo. Então, eu comecei a fazer com mais vontade e comecei a criar mesmo, peças minhas, que antes eu replicava, pegava receitas. Aí eu comecei a criar, beleza, eu quero uma bolsa estruturada que eu vou vender para a mulher que quer ir para uma festa. Sentava, processo criativo, colocava a mão assim mesmo, como que eu ia fazer, e desenvolvia. Sim. Porque eu sou muito assim, analista, sou detalhista, metódica. Então... Ela ama um processo, gente. Ela ama viver um processo, porque ela é extremamente organizada, né? Para isso. Renata, a gente percebe que você passou a empreender com mais leveza, inclusive, por ter vindo de um processo que, inclusive, se tornou terapêutico, né? Se tornou o seu propósito. Você fez uma virada de chave muito grande quando você olha para o processo que é terapêutico, que é relaxante, que é gostoso, que te dá prazer. Você fala, cara, eu posso fazer grana com isso aqui. Eu posso construir um império com isso aqui. Então, quando você entra para esse lado do empreender, você já vem com uma bagagem mais leve. Apesar de que eu falo que o empreendedor, a própria palavra empreendedor, já sai do nome de dor, né? Você está trazendo algo que está vindo aí de uma dor latente, você entrega uma solução. E aí, qual é a dor latente que eu costumo sempre mencionar e fortalecer? Quantas mulheres, quantas de nós não procuramos fazer alguma coisa para ter renda extra? Quantas coisas eu já fiz para ter renda extra? Eu já fui vendedora, consultora Mary Kay, já fui escovista, esteticista, cabeleireira, manicure, tudo procurando a renda extra. Há quem fala que a gente é doida, né? Mas nós somos mesmo. O empreendedor não é normal. E aí eu prefiro ficar do lado da doida, porque o negócio é o seguinte, a gente sabe fazer grana. A gente não passa aperto. Não é assim? A gente sabe fazer de tudo um pouco, a gente nunca esquece. Dentro do meu processo terapêutico, hoje o que me terapeutiza, essa é a palavra? Nem sei se tem. Mas se não tiver, fica sendo
a palavra que a Van criou, terapeutizada. Não existe, terapeutizada. Dentro do meu processo, que me terapeutiza mesmo, gente, problema na dicção, né? É o violão. Só que eu não tive essa visão, né, de monetização com violão. Por exemplo, um curso online, ensinar você a tocar violão em 5 passos. Não. Eu não tive essa virada de negócio, sabe? Hoje eu fiquei realmente no equilíbrio da terapia. Então, quando eu estou muito agitada, eu olho para o meu escritório, eu não encontro trabalho, eu encontro o meu violão, sento, toco e passo ali horas e horas. Nada de negócio. Agora, quando você olhou para aquelas bolsas, olhou para a demanda, a gente enxerga que houve, de fato, algo solucionável, né? Ela está pedindo, é porque ela amou, apaixonou e está precisando e está querendo. Eu, Renata, sou a solucionadora dessa demanda, dessa situação, por exemplo. Aí você elabora suas bolsas, vende ali pelo preço justo e que realmente tem um valor agregado muito grande, né? Um valor emocional, porque a gente vê o quanto que seus olhos brilham quando você fala do artesanato. E aí vem um outro caminho, que é o caminho da escala, que é a próxima porta de acesso que a Renata está decidida a entrar. E para solucionar o quê? Uma dor. Aí eu já tenho uma outra visão do empreendedor. Ele enxergou a dor e entrega a solução para você. E qual é a dor? Como eu disse, a renda. É realmente produzir para gerar renda. É fazer a minha renda extra ou talvez a minha única renda. E aí Renata está com um propósito, né? Já de lançar seu curso, um curso presencial, um curso online, com passo a passo bem elaborado e principalmente como foi que ela ganhou o seu primeiro dinheiro com a sua bolsa. E aí eu queria que você contasse. Como é que foi vender a primeira bolsa para você, Renata? Foi desafiador. Ah, desafiador. Olha só, porque vem a terapia, vem o propósito, vem o prazer e a pergunta é, o desafio, qual foi? Preço. Também. Porque foi a primeira pessoa, a pessoa me desafiou, inclusive foi minha terapeuta, não era você mais. Ela me desafiou, foi quando ela me fez entender que as minhas bolsas tinham um propósito, que eu podia dar uma direção, né, para aquilo que não era só uma coisa bonita que eu usava para mim. Aí ela falou, eu quero uma bolsa, faz uma para mim. Aí eu perguntei a ela, como você quer? Eu coloco nas suas mãos. Faça uma bolsa que se pareça comigo, que você entende que eu vou gostar. Ela só escolheu a cor. Eu já saí dali com um desafio lançado. O senhor desafio. E ela não pediu de presente, ela ia comprar. Então, além de entender ela ali para fazer algo que ela fosse gostar, dá um preço. Porque eu ainda não tinha feito para vender. Eu já tinha 2, 3 minhas que eu desfilava para cima e para baixo. Mas eu ainda não tinha vendido. Fiz esse preço. Hoje eu sei que eu dei de presente, porque o preço não sabia colocar, não sabia agregar valor, na verdade, né, Renata? Porque suas bolsas não... Eu não associo as bolsas que Renata elabora, gente, com preço. Eu associo realmente com valor. Tanto que hoje eu já enxergo diferente. Eu vejo que as minhas bolsas, elas não podem ser comparadas nem com a bolsa de grife. Show. Porque a bolsa de grife tem preço, tem marca, tem tudo. Mas a que eu faço, mesmo que eu faça 2 semelhantes, elas não vão ser iguais. Elas sempre vão ser exclusivas, sempre vão ser únicas. Então, eu sempre passo isso para as minhas clientes e todas as clientes que compram querem isso. Quero algo único. E assim, o que você falou e que me chama muita atenção é que houve uma mudança de mentalidade com relação ao seu produto, com relação à sua elaboração, com relação a todo o seu investimento emocional, inclusive. Se não fosse essa mudança de mentalidade, talvez hoje você ainda não saberia nem elaborar mais, né? O custo do produto, além do custo-benefício, para geração de valor. Para que você já estivesse nesse movimento de pensar em escalabilidade. Talvez eu tivesse me frustrado porque eu ia pensar em fazer volume, não conseguiria, porque a gente tem a limitação das mãos, do tempo, da produção.
se eu não conseguisse colocar esse valor, entender e mostrar também para as pessoas, não é só colocar o preço, eu teria facilmente me desestimulado e talvez desistido. E aí, para a gente poder encerrar essa parte da nossa saúde emocional, você acredita que o artesanato foi realmente a cura para todo o seu processo de desestabilidade emocional, que te levou, inclusive, além da ansiedade crônica? Você acredita, assim, você fala com muita verdade que, assim, o crochê foi o caminho que realmente me curou. Lógico que a gente sabe que houve processos, inclusive intervenção médica, né, intervenção terapêutica, mas assim, você acredita que a força maior veio quando você olhou para o crochê? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Olha só. Tanto que eu enxerguei isso depois, que eu já estava em processo de cura, literalmente. Depois que eu olhei para tudo que eu vivi, para todo o processo, eu fazendo crochê, eu sentada ali fazendo crochê, com a mente vazia, foi onde eu percebi, cara, foi aqui. Foi eu estar conectada literalmente com o crochê, sim, que me fez ficar mais leve. Eu ouso falar, foi o que fez os remédios funcionarem, eu ficar aberta para terapia, porque se você pode escutar o que a terapeuta te falou, não aplicar, não vai resolver. Você pode se entupir de remédio, se você não se abrir, se você não se colocar para cura, não acontece. Verdade. Então, eu falo de boca cheia com todas as palavras que o crochê foi minha cura, é minha cura e é o que eu quero levar para outras pessoas. Que show. Para além da fonte de renda, a fonte de renda é o mínimo ali, é o que vai acontecer de forma natural. Sim. Mas se a gente conseguir levar isso, eu falo a gente porque eu já tenho inclusive um spoiler, a gente tem um grupo de crocheteiras, a gente já dá aulas lá que show para outras meninas, a gente já formou mais de 20 alunas, a gente está disseminando. A gente tem que estruturar isso tudo para expansão. Montes Claros, é isso aí, muito bem. Show de bola. E aí, gente, quando a gente fala, né, de saúde emocional, eu não posso deixar de fazer menção da FEME, que é o nosso Instituto de Desenvolvimento Humano focado em liderança. A FEME, ela é dirigida por mim, que tenho formações, inclusive, em toda a área terapêutica, né? Além da psicologia, psicanálise clínica, com abordagem comportamental e sistêmica. Sendo assim, também sou especialista em neurociência do comportamento. A FEME é um instituto que também patrocina o nosso movimento, esse espaço aqui do Vancast, onde a gente leva informação, onde a gente leva esse conteúdo de altíssimo valor que muda de fato a sua trajetória. Então, segue a FEME aí nas redes sociais, acompanha todos os nossos conteúdos que são bem elaborados para contribuir não só com você, mas com o seu time também. Se você que tem uma empresa, que tem um time aí que precisa muito de desenvolvimento, principalmente sobre liderança, vendas e posicionamento, você vai falar com o nosso time da FEME. Renata, eu fico muito feliz de ter feito parte da sua história, né, nesse seu processo. Hoje eu não atuo diretamente como terapeuta mais. Hoje eu entrei nesse nível também assim, de escalabilidade, de crescimento, porque existe sim, a propósito, uma preocupação com a saúde mental hoje das pessoas e esse, inclusive, é um dos nossos focos na FEME. Mas a gente vê que existe uma outra questão que, na verdade, desconfigura a saúde mental das pessoas, que é a questão financeira. Hoje a gente vê que a maioria das pessoas que estão aí com a sua saúde emocional comprometida, a gente vê que é proveniente de desajustes financeiros. E aí vem os relacionais, vem os demais. E, a propósito, eu como uma pessoa muito agitada, como uma pessoa que sempre precisou fazer grana, uma pessoa que precisou dar conta da vida, porque ela decidiu ir para a vida sozinha, assim, sem ninguém tomar conta da vida. Então, Deus falou, minha filha, pega sua bagagem, pega sua responsabilidade e, por favor, dê conta dela. Então, eu sempre fui essa pessoa muito movimentada para os negócios, porque eu tinha que fazer grana para a gente viver. Sem grana não dá
para viver, né? E aí, graças a Deus, a gente vem construindo uma história aí hoje, tanto no setor do turismo, quanto no setor da educação. A gente tem construído pessoas, inclusive, pessoas que estão já construindo rendas que estão mudando a trajetória delas, e inclusive a própria saúde mental, porque ficar sem grana, o cara fica louco. Então, tem mais ou menos o quê? 1 ano e meio que eu fiz uma transição. Mas a gente não deixa de ser terapeuta das mulheres que a gente acompanha, que a gente desenvolve, porque primeiro eu entendo toda a raiz de dor, para depois mostrar para ela a visão e o que ela pode construir com a criatividade dela e com a boa elaboração das suas emoções. Então, eu falo que eu fiz uma transição, mas a gente não deixa de terapeutizar as alunas que, inclusive, a gente tem. E aí, quando a gente entra para esse lado do negócio, qual que é o sentimento que vem para você pensar que você vai construir, talvez, mais milhares, eu não vou colocar números, mas vamos colocar que você vai construir mais de 5.000 mulheres artesãs do crochê. Qual que é o sentimento que isso gera na sua alma, no seu coração? Como é que você pensa sobre isso? Ai, dá um quentinho no coração, só a possibilidade. Porque se eu pensar que elas vão sentir 1/10 do que eu sinto, sim, de vivência, sim, nossa, é muito bom. Show. A renda é a gente que faz. Você escolhe o que você vai fazer, coloca energia, igual você está falando. O crochê, a gente está falando de bolsas, mas tem N coisas. Show. Está super em alta. Então, a gente pega... É pegar as tendências e transformar através dessa arte, aquilo, né? que te toca. Porque Sim. hoje, para mim, as bolsas, talvez para você, seja um vestido, um chapéu, algo infantil. Enfim, a gente pegar aquilo que conecta com a nossa alma, que pode nos dar uma renda, e colocar aquilo no mundo. Sim, claro. Literalmente, é 50 o cuidado mental, 50 a renda. Isso. E se você coloca a alma naquilo ali, que é o que eu gosto muito de colocar, se eu conseguir transmitir isso para outras mulheres, nossa, vai ser lindo. Que show. Fantástico, né, gente? É isso. É propósito com geração de renda. É uma cura que se transforma, na verdade, em um legado. Porque a gente nunca esquece do nosso primeiro professor, né? Principalmente quando é tudo bem elaborado de forma almática mesmo, assim, com muita entrega, com muito amor. Eu acredito muito que esse seu processo de escala, né, esse seu processo de crescimento, vai ter muito ali do seu amor almático, pelo que você ensina, pelo que você faz, por tudo que você vai construindo. E aí a gente vai chegando assim ao finalzinho, né, vai dando já vontade de continuar, mas os meninos já estão aqui tudo olhando para mim, gente. Eu tenho que chegar para o fim aqui. Para a gente encerrar, qual seria a mensagem que você deixaria hoje para quem está te assistindo? Quando a gente fala de um processo terapêutico que realmente traz cura e quando a gente fala de um processo que se torna um negócio e que traz rentabilidade. Qual é a mensagem que você deixa para esse casamento no qual eu acabei de mencionar? Eu vou falar uma coisa que talvez pareça que não tenha conexão entre os dois, mas que fez muito sentido para mim e que eu tenho certeza que vai fazer sentido para as mulheres que começarem ou que talvez até já pensaram em começar ou sabem, mas não se abriram para isso. O receio. Deixem de lado um pouquinho as ideias, as opiniões que vêm de fora. Show! Pense em você, no que está no coração, no que você sente, no que a sua alma sente, do que você gosta. Isso. Pronto. Gente, e na verdade é uma mensagem que ela deixou para qualquer situação na sua vida, né? É deixar de lado, não se importar com o que pensam, com o que falam, é focar realmente no seu crescimento, no seu objetivo maior e meter a cara, meu irmão. É ir para a vida mesmo, é fazer acontecer e continuar, né, Renata? Ter essa constância nesse processo que a gente sabe
que a busca que você hoje está de crescimento, de reconhecimento, ela tem sido constante. Você não parou, você continua. E assim, eu não parei, a gente sempre continua. Por quê? Porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, assim, eu quero agradecer sua participação aqui nesse podcast, nesse episódio tão gostoso, tão verdadeiro, tão genuíno. Foi uma honra tê-la aqui com a gente. E, assim, o meu coração transborda de alegria e te deseja muito sucesso. E vocês que estão nos assistindo, eu quero convidar você para seguir Renata nas redes sociais. Fala sua rede social aí pra gente, amiga. Ateliê Crochê. Ateliê Crochê. Nós vamos pedir a equipe para colocar aí na nossa edição para vocês seguirem. E o detalhe de seguir o trabalho de Renata é para você que quer essa oportunidade de se não só terapeutizar, você mulher que já é bem terapeutizada, que quer encontrar uma nova fonte de renda, que quer construir um negócio, que quer desenvolver com toda a sua criatividade, é o que Renata acabou de falar. O processo que ela vai envolver vocês aí nessa aula, né, nesse movimento, talvez desperte em você uma criatividade que ainda ela nem teve. Porque é assim, né, Renata? Isso. Parece que o crochê a agulha fica mexendo nas nossas sinapses neurais ali e fazendo o negócio acontecer. Então, você vai seguir Renata, vai estar aí sabendo de tudo que vai rolar com esse projeto que ela tá no coração. E, claro, quem sabe você não se torna uma aluna de Renata. E, antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no nosso podcast, que é através do nosso canal do YouTube, para você receber tudo em primeiríssima mão, de todo o conteúdo riquíssimo. E esse agora, então, te ensinando até rentabilizar, além de ter saúde emocional e mental. Porque quando a gente cuida da mente, as emoções se alinham. E o detalhe de tudo, sem saúde, não há negócio que se mantém de pé. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.